Olá, boa tarde para você que está ligado na Rádio Web Fragata. Agora são 5 horas 4 minutos deste sábado. Direto ao ponto, vai entrando no ar mais uma vez com oferecimento aí de Pé de Pano e LC Cosméticos, as empresas que apoiam aqui o nosso programa. Durante aí a nossa entrevista a gente vai dar o número aí dos nossos apoiadores. Hoje é 20 de fevereiro, direto ao ponto, entrevista o deputado estadual Luiz Henrique Viana. Ele em 2018 conseguiu 25.629 votos. Seja bem-vindo aqui à Rádio Web Fragata, deputado. Muito boa tarde. Que nos assistem hoje, antigamente a gente falava em rádio e só era possível ler colocando dial na posição, né? Hoje a rádio tem essa possibilidade de nos assistir pelo mundo afora aí. Quanto mais nós tivermos contatos, mais estaremos aí podendo apresentar um trabalho. É um prazer estar aqui, né, novamente na rádio. Eu já andei por aqui outra vez. E parabéns, aliás, pelo trabalho que vocês têm feito, né, têm alcançado aí. Hoje o município de Pelotas é muito grande, né? Se só o município, a rádio, já tivesse essa amplidão que tem, já seria um colosso. Mas tenho ouvido falar muito bem da rádio e por onde anda a gente sempre aí, os guris, né, que trabalham, eu digo sempre os guris que trabalham comigo, os assessores, né, estão sempre colocando a rádio para a gente estar em contato também e poder apresentar o trabalho que vem sendo feito aí pelo Estado, especialmente pela nossa região e aqui pela nossa cidade. Viana, direto a ponto, começou a entrar no ar semana passada. A gente começa sempre falando do início da carreira dos nossos convidados. Tu é advogado, advogaste muito tempo aqui em Pelotas. Eu queria saber a tua história, como começaste na advocacia e como foi a tua faculdade, tudo isso aí. Olha, eu sou filho de um policial civil, né? O pai é muito conhecido em Pelotas e aí na nossa região. Chamavam sempre o pai como inspetor Viana. O pai acabou se aposentando como comissário, mas o nome acabou sendo inspetor Viana. E a minha mãe, depois que nós já éramos adolescentes, lá em casa, ela estudou Direito. Então fez a faculdade de Direito, chegou a trabalhar 5 anos, morreu muito cedo a minha mãe. E eu, encantado, eu tinha uma ligação muito forte com a minha mãe. Eu gosto até hoje muito de esporte, sempre fui ligado muito ao esporte, o esporte sempre esteve muito presente na vida da nossa família, e eu pensava em fazer educação física, né? E a mãe tinha sido professora de educação física, numa época que nem existia ainda o curso superior de educação física, então ela tinha feito o normal, ainda quando eu era jovem, né, na escola, e acabou dando aulas, como gostava de esporte também, acabou dando aula de educação física e aquilo um pouco me encantava e também porque eu já participava assim, ativamente do esporte. Eu comecei nadando quando eu era criança ainda por causa de uma bronquite, né, e nadei até os 16, 17 anos, sempre competindo. A mãe era muito competitiva, jogava vôlei e basquete. O pai jogava futebol e nós vivemos no meio Competir do por esporte. algum clube? A mãe jogou pela agremiação, jogou pelo... O Arialense teve time de vôlei antigamente, mas depois muito tempo pela agremiação e depois pela seleção da cidade. O pai jogou futebol no 15, lá no Areal também. Jogou no Farroupilha até, o pai chegou a jogar futebol no Farroupilha, ainda quando estava no quartel. Depois teve um acidente com uma fratura dupla na perna, teve que colocar uma placa. Continuou jogando futebol até os seus 70 e poucos anos, mas teve que parar com o profissional. Eu comecei a nadar no Brilhante, nadei até os 16, 17 anos, mas na escola, no colégio, comecei a praticar também vôlei, handebol, basquete, futebol, enfim, tudo. Mas avancei mais no basquete e continuei jogando, também no Brilhante. Nós jogamos campeonatos estaduais, alguns campeonatos regionais, até uma época o Brilhante investiu um pouco mais
trazendo times de fora do país, da Argentina, enfim. E eu continuei jogando basquete até os meus 40 e muitos anos. Aí eu ainda jogava aí algum campeonato da cidade, alguma coisa. E levei também, mas vou voltar lá, né, no curso. Então eu gostava muito do esporte quando eu era, quando eu era jovem. E ia me inscrever no vestibular para fazer educação física, que era um curso novo na época. Eu terminei o colégio em 78, eu vou fazer 60 anos agora, esse ano. Mas a minha mãe me dizia, olha, eu passei por essa experiência, né, gosto de esportes, dei aula e tal, mas acabei fazendo direito, é uma profissão, porque naquela época recém estava surgindo o curso superior de educação física, é uma profissão que tu acha que tu vai se adaptar mais, vai gostar. E eu fiquei com aquilo na cabeça. E no momento da inscrição do vestibular eu mudei a opção e coloquei direito pensando que, olha, a educação física naquela época, o curso eram 3 anos, o direito já eram 5 anos na época. Eu pensei, olha, eu vou fazer o direito então, como a mãe me dizia, né? E vou fazer uma tentativa, uma experiência. Se eu não gostar, eu vou e faço a educação física, que são 3 anos. E realmente eu acabei me apaixonei pelo direito, nunca deixei o esporte, continuei praticando esporte, né? Durante a faculdade, durante a minha vida profissional, enfim. A minha mãe morreu quando eu estava ainda no primeiro, quando eu tinha passado para o 2º ano da faculdade, né? Eu já fazia um estágio no escritório dela. Mas com a morte da mãe, eu acabei tendo que procurar um emprego, porque o pai é funcionário público na época, nós éramos 3 filhos, já todos na universidade. Bom, vamos trabalhar, né? Fui trabalhei no fórum, num cartório judicial, que eram muito amigos do pai, da mãe. Olha, tem uma vaga lá, então fui e trabalhei no fórum. Quando eu trabalhava no fórum, eu fiz Emaús, eu participo há 40 anos do movimento Emaús, que é um movimento muito forte em Pelotas de evangelização de jovens da Igreja Católica, e conheci uma pessoa, um advogado que fazia parte do movimento, que acabou me convidando para fazer estágio no escritório dele. Então eu comecei a trabalhar no escritório muito cedo, né? Eu tinha aí 19 anos, recém-feito 19 anos. E me encantei também, mais ainda, me apaixonei pelo direito, acabei trabalhando. Quando me formei, ele me convidou para virar associado, sócio do escritório, né? Aliás, diga, uma pessoa assim, de uma bondade muito grande, eu dizia, e um cara, uma das melhores pessoas que eu já conheci, né? Foi um segundo pai na minha vida, né? Porque quando eu me formei, ele me disse, olha, queres continuar trabalhando no meu escritório? Eu te ofereço uma participação de 20%, tu entrando só com trabalho. Então eu acabei sendo sócio do escritório, com 20%, quando eu me formei em 83. Tinha um outro sócio também, era o Sérgio Fernandes e o Clóvis Olivo. O Clóvis tinha entrado da mesma forma, quando jovem na faculdade, entrou também, né? Acabou sendo sócio, aumentou a participação dele depois para 40%, e o Sérgio então tinha 60% e me deu 20% para eu então continuar no escritório. E quando eu casei, em 86 eu casei, nós ficamos os 3 como sócios iguais, com 33%. E eu gostava de advogado, desenvolvi então a minha vida como advogado, o que acabou, de certa forma, me trazendo para a política, ou me levando para a política. Porque nós, com o trabalho, o Sérgio e o Clóvis também trabalhavam no movimento Emaús, e o Emaús faz muito trabalho social. Então, e nós atendíamos muitas instituições aí, beneficentes, filantrópicas, as próprias paróquias da nossa cidade, nós atendíamos de graça como uma forma de colaborar, né, com eles, além de outros serviços aí que se faziam. E eu fui me voltando então para o serviço para o outro, que vem justamente, né, da doutrina da Igreja Católica também. E isso foi durante muito tempo. Então, lá pelas tantas, quando eu tinha 31 anos, eu já tinha 3 filhos. Quando eu fiz 30 anos, no dia seguinte eu ganhei de presente o 3º filho, uma filha. Então, eu já tinha 2 filhos e uma filha.
E eu comecei a ver que a política era também um local, uma atividade que a gente poderia fazer muito pelo outro. Na época eu era da diretoria do Instituto de Menores, nós advogávamos também para o Instituto de Menores, para o Asilo de Mendigos, para a creche, a Casa da Criança São Francisco de Paula, depois, um pouco depois, para a CAECs, e desde então fazer um trabalho também na CAECs, advogando para aqueles que fazem o tratamento para se livrar aí da dependência química e outras atividades que nós fazíamos. Aí lá em 92 eu estava dando uma palestra para jovens e dizendo que o cristão, onde o cristão tem que atuar. E aí dizia, bom, o cristão tem que atuar desde a sua família. Então, em casa, não respondendo, naquela época a gente dizia, né, não respondendo mal para os pais. Então, obedecendo os pais, não brigando com o irmão, não negando que o irmão use a sua roupa, enfim, na escola, sendo amigo dos amigos. Naquela época não existia bullying, mas não maltratando os amigos, enfim, na profissão, sendo honesto, sendo isso, enfim, o cristão tem que atuar em toda a sociedade para ajudar a reconstituir o tecido social que vai se corrompendo. E um jovem me fez aí uma pergunta: por que a gente não vê os cristãos na política? E eu disse, pois é, a política é muito difícil, tem muito problema, tem muita corrupção. Eu disse, mas tu não dissesse que tem que reconstituir o tecido social que vai se corrompendo? E aí eu respirei assim, pensei, é verdade, né? Eu vou te dar uma resposta, mas deixa eu terminar minha palestra. Enfim, brinquei um pouco com ele. No final ele veio e me questionou novamente, e eu então disse para ele, olha, eu vou entrar num partido político e vou me candidatar nas próximas eleições. E aí, e realmente, peguei e procurei um partido que eu tivesse mais afinidade, né? Fui me filiar ao PSDB em 92 para concorrer nas eleições. Quando eu fui me filiar, era um evento que tinha do partido na Câmara de Vereadores, que na época era na Santa Tecla, esquina Cassiano. Tinha uma escadaria grande. Eu estava subindo a escada e ouvi me chamarem. O meu apelido é Alemão. Até hoje eu sou conhecido como Alemão, na família, nos amigos, enfim. Mas depois Viana acabou indo pelo sobrenome. Né? Então, profissionalmente e politicamente também me chamam de Viana. Mas aí eu ouvi me chamarem Alemão. Aí eu me virei e olhei e era o meu pai. Aí ele subiu a escada e eu pensei, alguém deve ter falado para o pai, porque eu não tinha nem contado para o pai, né? Mas tinha falado para alguns amigos já. Quando ele chegou em cima na escada, eu perguntei, pai, o que está fazendo? Oi, tudo bom? Beijo, aquela coisa, o que está fazendo aqui? E aí o pai me disse assim, pois é, me convidaram para ser candidato a vereador, agora estou aposentado, me aposentando, e eu vim aqui me filiar, e tu? Aí eu respirei, assim, pensei naquilo que eu tinha pensado, né, que ele teria ido ali, e aí pensei assim, olha, não era isso que Deus queria para mim, eu vou continuar fazendo meus serviços aí que eu faço nessas instituições, advogando, trabalhando, enfim, e o pai que concorre, coisa. E aí eu respondi para ele, me disseram que tu ia vir aqui te filiar para concorrer, e eu vim aqui para te apoiar. Aí ele concorreu em 92, não se elegeu, eu me filiei, mas não participei. Naquela época a campanha era diferente de hoje, mal participei da campanha dele também. E aí isso foi em 92, 96, um amigo meu foi candidato a vereador, eu nem participei da campanha também, ele não se elegeu. Em 2000, ele novamente participou, Gilberto Cunha foi vereador, hoje é o presidente do PSDB hoje, aliás, em Pelotas, e é meu amigo de infância. Foi candidato a prefeito, foi candidato a prefeito, isso. É um funcionário público federal, hoje aposentado no final, ANTAC, ele era funcionário do DNR, que foi mudando de nome. E é professor da Universidade Católica, enfim, é um cara envolvido, mas é meu amigo de infância. Então participei com ele em 2000 da campanha, ele se elegeu,
e começou a me convidar a ir a reuniões do partido. Não, vamos à reunião, vamos aqui, vamos ali, isso, aquilo. Eu comecei a me envolver um pouco e em 2004, quando ele foi candidato a prefeito, eu então fui candidato a vereador, mas não me elegi. Em 2004, eu sei até o número de votos, porque é um número muito fácil, 2468. Em 2004 eu fiz 2.468 votos e não me elegi vereador. E aí comecei a participar mais ativamente aí do partido e da política. Em 2008 fui candidato de novo e não me elegi novamente. Em 2008 eu fiz quase 2.400, foi um pouquinho menos que eu tinha feito na outra vez, também não me elegi. Em 2004, o Eduardo, que hoje é governador, tinha sido candidato a vereador, também não se elegeu. Acabou assumindo no final do mandato, ele tinha ficado de suplente, eu tinha ficado de suplente. Ele entrou no lugar do Cururu, né? Ele entrou no lugar do Cururu. Aí em 2008 ele foi eleito, fiquei de suplente, não fui eleito. 2012, então, aí eu continuei participando. Aí em 2011 eu fui secretário da Qualidade Ambiental no governo Feto. Quando o PSDB estava fora do governo, começou a participar do governo em 2011 e eu fui secretário da Qualidade Ambiental. E em 2012, então, o Eduardo foi eleito prefeito e eu fui eleito vereador, junto com mais um do PSDB também. Em 2016 concorri à reeleição, aí aumentei, em 2012 eu fiz 3.300 alguma coisa de votos. 2016 concorri à reeleição, aí fui o líder do governo Eduardo, os 4 anos na Câmara, e 2016 fiz 4.400 e alguma coisa de votos. E 2018 aí, o Daniel tinha sido eleito vereador também em 2016, uma grande votação, quase 7.000 votos foi. 2018, então, com o Eduardo não concorrendo a deputado federal e indo concorrer a governador, o PSDB, então, entendeu de nós concorrermos a estadual e federal, eu e o Daniel, até se tomar a decisão, quem seria para estadual, quem seria para federal. Aí eu conto que o Daniel, além de jovem e ter sido uma grande referência aí, porque foi o vereador mais votado nos últimos anos, pela primeira vez estava sendo candidato, é muito corajoso, digo, ele é bom e é corajoso, porque a princípio o partido queria que eu fosse candidato a deputado federal e o Daniel estadual, era o que se pensava, porque eu era mais velho, porque eu era... Vocês devem ter discutido muito isso dentro do partido, porque o Daniel fez 7.000 votos para vereador, daqui a pouco ele se candidato estadual consegue, porque Pelotas tinha, vamos dizer assim, um pessimismo total em eleição de deputados na última eleição. Isso, não tem Era um dúvida. pessimismo e é total. E isso aconteceu mesmo. Aconteceu e ele provavelmente fosse uma eleição garantida. Assim como a gente dizia que o Eduardo era uma eleição garantida para federal, mas ele quis ir para governador, a gente pensava isso. O Daniel é uma eleição garantida para deputado estadual, porque é um jovem, estava fazendo um bom trabalho, já é muito conhecido, enfim, né, tem uma imagem, a imagem de comunicador, enfim, isso tudo é lógico que também ajuda. E os amigos, enfim, as pessoas também diziam para ele, olha, é uma eleição... Tu tá louco? E eu, de outro lado, eu disse que eu não concorreria a deputado federal. Eu disse, olha, eu não concorro a deputado federal. Ah, mas por quê? Eu disse, não concorro, porque eu sou casado, na época eu era casado há 32, quase 33 anos. Agora eu vou fazer 35 anos de casado. Eu tenho 3 filhos, que todos com 17 anos foram morar fora do país. A minha mulher parou de trabalhar quando eles eram crianças para ajudar na escola. Depois não voltou a trabalhar porque eles foram morar fora e ela continuava ajudando, enfim. Depois ainda, a minha sogra morreu, acho que há 10 anos, quase 11. Nós fomos morar com meu sogro, que já tinha 80 e poucos anos, e ela estava estudando direito para me ajudar no escritório, não pôde também trabalhar porque foi cuidar do pai.
Então eu digo, eu não deixarei a minha. E eu sou um homem de família, eu digo. Sempre fui assim, muito para minha família, é muito importante. Eu comecei a namorar minha mulher, eu tinha 17 anos, ela 14. Nós namoramos 8 anos, né? Agora vou fazer 35 de casado, 43 de namoro. Então eu não vou deixá-la, vá que eu seja eleito deputado federal, para ter que ir para Brasília, ficar longe, ela tem que cuidar do pai, não poderia ir comigo, eu não, eu antes a família. Então, continuo vereador, e aí eu disse, e não concorro com o Daniel para ver qual dos dois será o deputado estadual. Se ele quiser ser deputado estadual, ele vai ser deputado estadual, vai ser candidato. E aí eu digo que ele é muito corajoso, né, além de tudo, além de bom, porque ele resolveu enfrentar esse desafio e disse, não, eu concorro a deputado federal e tu concorre a deputado estadual. E aí fizemos a campanha toda juntos aqui na Zona Sul, e eu sabendo que ele precisaria ir mais do que na Zona Sul, né, porque a eleição é mais difícil para deputado federal, ele disse, está livre para fazer outras parcerias aí, né, para fora daqui da nossa volta de Pelotas. Saiu da volta de Pelotas, não tem problema. Então, e eu disse, eu fiz campanha na nossa região aqui de Pelotas. Claro que eu fiz voto em Rio Grande, por exemplo, mas eu não fui a Rio Grande fazer campanha, para que o Daniel pudesse fazer uma parceria com um candidato que fosse candidato de Rio Grande. Santa Vitória também não fui a Santa Vitória. Então, tu esperava ser eleito, Viana? Eu esperava ser eleito, porque nós fizemos um planejamento. Em que eu precisaria ter 30 mil votos e o Daniel precisaria ter 80 mil votos. Né? E nós planejamos tal e vimos que era possível. 30 mil votos era possível fazer a grande maior parte em Pelotas, né? E com alguns votos nas cidades aqui da nossa volta. Capão do Leão, Morro Redondo, Turuçu, né? Todos os nossos, Pedro Osório, onde aqui na nossa região toda da Zona Sul, tirando alguns que eu não iria para não impedir que o Daniel pudesse fazer parceria com outro candidato. E no final, eu fiz 25.600 e pouco, né? O Daniel foi, acho que 629, 74, eu tenho. 25.629, sendo que 23.500 e pouco foi aqui em Pelotas. E o Daniel fez 74, acho que quase 75, hein? E 55 mil foi aqui em Pelotas. E a nossa previsão estava certa, mas foi uma eleição não tão atípica quanto essa agora de vereador e prefeito. Mas já foi uma eleição atípica em que a maioria dos candidatos, dos que já eram deputados, diminuíram a votação. E então a votação, a necessidade acabou sendo menor e a nossa previsão de 30 com 25.600 deu bem. E o Daniel com 74, acho que 800 ou 900, deu bem também. Então, nós esperávamos que podia ganhar. Viana, eu queria saber, você estava falando para nós no início da nossa conversa aqui, que tu já queria entrar na política há muito mais tempo, mas teu pai acabou se candidatando, depois um amigo teu se candidatou por mais 2 vezes, e tu não colocaste teu nome à disposição, mas chegou a hora que tu tentou várias vezes, até que uma vez tu conseguiu. Como foi esse teu primeiro mandato na Câmara? O que tu pode falar dele e como foi a experiência de ser líder de um governo que quem é sempre o líder do governo lida com as várias dificuldades que uma cidade impõe? Queria saber sobre essa tua experiência. Olha, foi uma experiência nova, né? Mas eu já era um homem informado, com filhos, profissional há muito tempo, com uma vida comunitária também, já há muitos anos. Né? Então foi uma experiência nova, mas que não foi assim, foi comum, foi comum. Lógico, é muita coisa. Eu estudei, eu estudei para ser, não para ser político, eu estudei para ser um homem profissional. Quando eu comecei a me envolver na política, eu comecei a olhar mais o lado também, né, da gestão, da política, enfim. E quando eu fui eleito,
eu peguei e pensei, eu vou estudar a lei orgânica do município e vou estudar o regimento interno da Câmara. Então, durante os 3 meses ali até a posse, eu estudei bem o regimento interno da Câmara de Vereadores, comecei a dar uma olhada em tudo mais, assim, fui lá visitar de vez em quando, ver algumas sessões, coisas que eu também já via pela TV, coisas que já tinha. Então foi uma novidade, mas eu confesso que não mudou nada na minha vida. Eu continuei trabalhando como advogado, aliás, porque não tinha impedimento, a não ser advogar contra o poder público, mas eu não advogava contra o poder público mesmo. Então, nos horários que era possível, eu continuei trabalhando. Eu ia para a Câmara todos os dias de manhã, a Câmara funciona de manhã, e de tarde eu ia trabalhar no meu escritório. E se necessário alguma atividade política, né, administrativa, enfim, não tem dúvida, eu deixava também o escritório e fazia. Da mesma forma à noite, enfim. Mas eu digo, a minha vida não mudou, a não ser o fato de eu passar a ser vereador e ter mais uma responsabilidade. E eu acho que isso é importante. Aliás, eu dizia, né, até na época, que a Câmara de Vereadores, para mim, deveria funcionar à noite, porque nós economizaríamos com isso, né, porque, lógico, todos os poderes têm um custo, que é um custo elevado e que é dinheiro público, e ainda possibilitaria uma participação maior das pessoas, né, porque diferente a Assembleia, que tem os membros de várias cidades do estado. Então o cara tem que parar de trabalhar. Hoje eu não consigo advogar, tenho que ir para Porto Alegre e voltar. A advocacia, como qualquer outra profissão ou até emprego, exige a dedicação quase que exclusiva da pessoa. Na Câmara eu dizia que eu achava que era possível se continuar trabalhando na sua profissão e fazer essa, como em alguns municípios menores pelo interior afora, e que ainda a Câmara funciona à noite. Em Pelotas é mais difícil, né? Essa ideia também foi muito difícil de tentar ser implementada, porque já existe uma cultura, né? Mas então a minha vida não mudou. Ser o líder do governo, sim, já foi, porque era a minha primeira experiência política e precisava, né, ter um contato não diário, mas semanal, mais intenso com os demais vereadores, em razão de todas as matérias que eram apresentadas pelo governo para votação. Mas eu sou um cara de bem com a vida, de bem com as pessoas, né? E o meu relacionamento, olha, eu costumo dizer que até hoje, que eu me lembre, eu tive 2 inimigos. Deve ter muita gente que não gosta de mim, não tem dúvida. Mas eu tive 2 inimigos. E com os 2 eu me reconciliei. Tá? Então não vejo dificuldade em relacionamento com as pessoas. Nós temos que ter, né, a vontade de querer se relacionar com o outro, né? E claro que temos que nos olhar para dentro assim e renunciar a algumas coisas para poder entender o outro. Porque na política, como em qualquer atividade, aliás, não é diferente da atividade humana, a atividade política. Só existe possibilidade de relacionamento entre os homens se houver revelação e confiança. Aliás, eu digo, é revelação e fé. Fé vem de confiança. Então, se um não se revelar, se um não expor as suas ideias, não demonstrar quem ele é, não demonstrar o que ele pensa, não demonstrar o que ele faz, enfim, e o outro não acreditar, não confiar nisso, bom, não há possibilidade de relação entre os dois. Na política é a mesma coisa. Ah, bom, mas e quando se desconfia? E quando se trai? E quando... Bom, é porque o homem é livre e o homem escolhe o caminho que ele quer. Ele escolhe confiar ou ele escolhe não confiar ou desconfiar. Ele escolhe acreditar ou ele escolhe não acreditar. Ele escolhe participar junto ou ele escolhe ser adversário. Então, para mim, eu sempre achei fácil, porque eu tenho uma facilidade muito grande de me relacionar com as pessoas e porque eu acredito que quando eu vou me relacionar com alguém, quando eu vou conhecer alguém, quando eu vou debater com alguém,
assim como eu quero que a pessoa entenda o meu posicionamento e até, quem sabe, concorde com as minhas ideias, eu também sei que eu preciso estar aberto para mudar de ideia, para entender o posicionamento do outro, acreditar no outro e deixar com que o outro me convença. Então, eu preciso estar aberto para isso. Então, eu achei que foi tranquilo também a minha participação. E foi um período difícil em que nós tivemos algumas votações muito difíceis, né, de muita coragem do governo ter apresentado, mas foram projetos aí que mudaram a vida de Pelotas e, graças a Deus, foi um grande governo e me diziam: tu é líder do governo, vai ser difícil a tua reeleição, porque tu é do governo, porque tu é... E não, a minha reeleição foi uma reeleição tranquila, que eu aumentei praticamente 50% dos votos que eu tinha feito na eleição anterior e continuei me relacionando muito bem com a maioria, com raras exceções de alguns fatos, enfim, mas nunca tive problema nenhum de relacionamento na Câmara, nem com o governo, nem com meus colegas vereadores. Até mesmo com a oposição era tranquilo o diálogo? Até mesmo com a oposição, tranquilo. Eu sentei acho que todo o primeiro mandato, e o segundo o segundo foi curto, na verdade, mas o primeiro mandato eu sentei todo o tempo ao lado do vereador Ivan Duarte, com quem eu tinha um relacionamento muito bom, e era, né, a maior oposição lá no primeiro mandato. No segundo mandato, eu fui presidente da Câmara no primeiro ano, né, também tive um relacionamento muito bom com os vereadores também, alguns atritos, às vezes, em razão de alguns posicionamentos, aliás, conseguindo até fazer algumas alterações na Câmara, inclusive com extinção de cargos, né, com uma economia muito grande, e que eu tive a colaboração de todos, porque senão não conseguiria também. Essa era uma pergunta que eu até tinha anotado aqui. Como foi no tempo que o senhor esteve na presidência, como conseguiu fazer essa economia? A Câmara tem bastante, em bastante lugares consegue mudar e diminuir esse custo? Sim, eu digo que como eu disse, né, antes, nossa vida não é diferente, a minha especialmente, eu sempre disse, nunca foi diferente do que eu sou em casa, do que eu era no meu escritório, do que eu sou nas instituições que eu vivo, e não podia ser diferente do que eu fui na Câmara, especialmente como presidente. Enquanto vereador, eu sempre reclamei de algumas coisas que eu não concordava. Gasto excessivo com xerox, por exemplo, que é uma coisa que se retorna, acontece de novo. Olha, vou dar um exemplo que eu dou da minha vida privada. Eu fui advogado da Brasil Telecom 15 anos. E o meu escritório tinha lá despesas que a Brasil Telecom pagava para o escritório. Nós tínhamos um controle muito grande sobre aquilo e sempre tivemos perante a empresa uma imagem, assim, muito especial, porque os nossos gastos eram reduzidos. A empresa pagava todo o xerox de todos os processos que precisasse se tirar. Nós só tirávamos xerox daquilo que era extremamente necessário. Então o nosso gasto com xerox na Brasil Telecom era mínimo. Por quê? Porque nós entendíamos que muita coisa poderia ser escanear, ter o documento no computador, não precisar da cópia, coisa desse tipo. As viagens que se fazia, né? A Brasil Telecom indenizava as viagens do escritório. Nós éramos firmes e econômicos nas viagens. Então se tinha uma audiência em Pedro Osório e uma audiência em Piratini, e em horários diferentes, o mesmo advogado que vai fazer em Pedro Osório, depois, porque tinha audiências no juizado de pequenas causas, com horários diferentes. Então, às vezes, cara, eu vou dar até um exemplo mais longe. Piratini e Livramento. Tem as 2 horas em Piratini, as 4 horas em Livramento, dá para fazer. Faz a audiência em Piratini, as audiências no juizado eram rápidas. Ou em Bagé, às vezes, em Livramento. Vai lá, mesmo advogado faz uma, vai lá e faz a outra, e a viagem cobrada é só até o ponto final. Né? Poderia mandar 2 advogados, vai um até Bagé, o outro até Livramento, cobra 2 viagens e faz as 2. Não, vamos economizar.
Então na Câmara eu também pensava assim, a gente tem que tirar o máximo do pouco que se tem. Como foi sempre, aliás, eu tenho fama em casa, né, e com os amigos, eu tenho fama de pão duro, né, porque eu sempre tive muito cuidado, até porque sempre nunca tive muito, né, apesar de ter tido uma vida sempre muito boa, mas eu brinco, eu sempre gastei o necessário para aquele. E eu achava que na Câmara tinha sido assim, e eu tive assim, com o bom relacionamento, convenci, o poder de convencer a maioria, e nós diminuímos o número de cargos, né? Fizemos uma lei extinguindo alguns cargos, não ocupamos alguns cargos na época também, e acabamos rescindindo um contrato com uma empresa que prestava serviço de xerox dentro da Câmara. Eu dizia que facilitava mais o tiro, tá ali, vai ali e tira. E são coisas que, isso tudo nós estamos reduzindo. Apagar, eu brincava, né? O pessoal no gabinete da presidência dizia, o senhor deixou o ar-condicionado desligado. Eu disse, não, eu desliguei o ar-condicionado. Porque se eu vou lá para a sessão, para que o meu ar-condicionado aqui vai ficar ligado? E eu fazia uma campanha para todo mundo, vamos apagar a luz, coisas desse tipo. Né? Desde o copo plástico que pode... Claro que algumas atitudes tiveram a redução dos telefones, né, do gasto com telefone. Tudo isso foi com a colaboração dos outros. Sem a colaboração não seria possível, né? Porque senão acaba quando se quer fazer demais, exageradamente, ou lá sei eu até se não é errado, o que acaba acontecendo é até impeachment. Então é preciso saber se relacionar para poder conquistar. Grande Sérgio, aí, cineasta. O Marcos Labão também está acompanhando, mandando uma boa tarde pra gente. O Christian Lauder Echebest também está nos assistindo ao vivo no Facebook. E muito obrigado a todos que estão nos assistindo. A gente tem apoio aqui no Direto ao Ponto de Pé de Pano, que presta serviços aí de frete, limpeza de pátios, cortes de grama, podas de cerca viva. Você pode entrar em contato pelo 991 41 80 69. E também LC Revendedora de Cosméticos. Você tem toda a linha de perfumaria, cremes e tudo para beleza. Você pode entrar em contato pelo 981 19 58 43. Viana, então saiu aí da Câmara de Vereadores depois de 6 anos de mandato, foi líder do governo, foi presidente da casa e entrou na Assembleia Legislativa. Como é que foi a tua chegada na Assembleia? Olha, novamente foi tranquila. Eu, aliás, até no fim não foi tranquila, foi meio agitada. Nos últimos 15 dias, não, 20, nós tínhamos, eu continuei na Câmara até o limite possível na Câmara. E no recesso ainda, eu viajei, que eu tenho 2 filhos que moram, na época, os 3 filhos meus moravam nos Estados Unidos. Então, como eu não via há algum tempo os filhos, eu fui viajar para visitar meus filhos. E voltaria 3 dias antes para posse na Assembleia. Então, inclusive, não participei de algumas reuniões virtuais, assim, durante esses dias que eu estive fora. Mas quando eu voltei, houve um problema num voo e eu demorei, acho que mais de 48 horas para voltar. Eu tive que dormir 2 noites em aeroportos diferentes, assim, por problemas de voo. E cheguei a perder uma reunião que tinha na véspera da posse com o governador, na Assembleia e o governo do estado, e eu não consegui participar por causa desse atraso. Então cheguei ansioso, assim. Mas aí, no dia da posse, eu estava presente já, e aí, lógico, a bancada do partido se reuniu, decidimos quais as comissões que se participaria, e eu comecei de cara assim, eu digo, bem,
porque já comecei assumindo a Comissão de Constituição e Justiça, que é a comissão mais ampla, mais importante, pode-se dizer. É onde todos os projetos importantes porque passam. Todos os projetos, todos mesmo. Todos passam. Ali, diferente da Câmara até, na CCJ, todos os projetos passam e alguns já morrem na CCJ. Então participei e no primeiro ano eu fui o deputado com mais projetos emitidos na CCJ. Então comecei bem também. Eu participo da CCJ, continuei no segundo ano também, na CCJ e na Comissão de Serviços Públicos e Segurança. Segurança Pública, Serviços Públicos e Segurança. Que também é uma comissão com muita atividade, né? Então comecei a mil. Assim. E participando, claro que não nego, eu sou o governo. Eu participei, assim como eu tinha participado lá quando fui candidato a vereador, da elaboração do programa de governo, né, do então prefeito Eduardo, depois também da prefeita Paula, eu participei da elaboração do programa de governo do governador Eduardo, que foram os Rumos RS. Foi um grande programa, com muitas reuniões, e eu tive a oportunidade de participar, claro que não de tudo, mas de algumas coisas. Então eu acredito nesse governo. Eu sei qual é o programa de governo, eu sei onde o governo quer chegar, e eu posso dizer, eu sou o governo. Eu votei todas as votações, eu votei todas as votações dos projetos do governo, eu votei favorável, porque eu já discuti esses projetos antes deles serem apresentados. Né? Eu já conhecia o programa e sabia que os projetos iam ser apresentados e sabia o porquê desses projetos e aonde o Estado quer chegar e, de certa forma, está caminhando para lá, apesar de todas as dificuldades. Dificuldades o Estado do Rio Grande do Sul tem muitas, né? A gente sabe que tem problemas financeiros gravíssimos. Crônicos, que vêm de muitos governos, mas que está se enfrentando e hoje em dia eu digo, hoje pelo menos já está se pagando, né, os servidores em dia. No começo dessa legislatura na Assembleia, teve a votação do ICMS para ficar 2 anos nessa taxa majorada que a gente está trabalhando hoje. E como foi para ti? Porque para muitas pessoas deve ter uma pressão sobre esse tema muito grande. As pessoas devem ligar pro deputado. Deputado. Claro, não, na verdade, tô assim, pagando muito alto na gasolina. Isso. Tem até manifestações aqui. Tem até uma pergunta sobre esse tema. Antes do senhor responder pra gente, eu vou ler aqui do Renan Lemos, que também pergunta assim, ó. Boa tarde, gostaria de saber se existe alguma proposição, algum projeto para a redução do ICMS, que é um dos mais caros do país. É o Renan Lemos que está participando aqui e também... Eu ia falar nisso, muito boa pergunta, Renan, porque eu já ia falar nisso até quando eu respondesse a pergunta. Na verdade, foi apresentado o projeto, que não foi em seguida, né? Foi depois de preparar uma reforma toda. Porque na legislatura passada, antes de eu tomar posse, já tinha sido votada a prorrogação por mais 2 anos. E agora o governo acabou apresentando, porque antes tinha apresentado um projeto mais completo, né, que não foi nem votado, porque não seria aprovado, e acabou então pedindo a renovação mais uma vez. Mas foi reduzido sim, e seria mais ainda. O projeto, que era um projeto de reforma tributária mesmo, que era mais complexo, ele apresentava vários trechos, vários artigos, inclusive alguns eram várias leis, na verdade, né, que beneficiavam muito aquelas pessoas que menos têm, mas que proporcionalmente mais pagam. Porque o ICMS, ele é a mesma alíquota para todo mundo. Então a pessoa... se a gente vai aqui no bar comprar o arroz, isso, pode ser o deputado, isso aí, não interessa, comprar pode ser o maior milionário do mundo, do Brasil, do Rio Grande do Sul, e o mais pobre do Rio Grande do Sul paga a mesma coisa no bar. Pagar a mesma coisa do imposto. E no projeto havia uma proporcionalidade em que aqueles que menos têm, que ganham até o limite tal, mais até o limite tal,
eles teriam diferença no ICMS, porque eles teriam devolução do valor pago. Você teria até um cartão, né, deputado? Isso, seria dado um cartão do Banrisul, um cartão, em que ali teria o crédito da devolução do imposto. Eu digo que não se conseguiu comunicar bem isso. Exatamente. Porque aqueles que eram contra o projeto ou contra o governo fizeram uma propaganda do que era ruim do projeto. Tinha algumas partes que eram ruins, efetivamente tinham. Mas no total, no todo, as pessoas que menos têm condição financeira, elas seriam muito mais beneficiadas. Deputado, eu acho que também faltou para o governo explicar melhor como isso acontece, porque é muito difícil para as pessoas no senso comum compreender assim, o governo vai me dar um cartão que vai dar, eu acho que isso aí, o governo vai me dar depois, eu vou pagar primeiro o imposto e o governo vai me dar depois. É muito complicado de entender, claro, né? Que a posição contrária é mais fácil de demonstrar e também pegou um período de muita dificuldade, que foi a pandemia. Não houve possibilidade de uma conversa pessoal, não houve. Então isso tudo dificultou. No final acabou vindo outra proposta, né, que prorrogou as alíquotas diminuindo um pouco anualmente, mas que de qualquer forma diminuiu já o imposto. Aliás, mais do que diminuiu. Pela primeira vez no Rio Grande do Sul, pela primeira vez em toda a história do Rio Grande do Sul, foi extinto um imposto, que também não conseguiu se comunicar muito bem, porque o DIFAL, ou seja, a diferença de alíquota, foi extinta. Os comerciantes, enfim, todo mundo que faz compras fora do Rio Grande do Sul, havia um imposto que se pagava, e isso era os comerciantes especialmente, há muitos anos lutavam por isso e não conseguiam. Mas se pagava uma diferença do imposto do Rio Grande do Sul, 18%, para 12%, que era outro. Então, todo mundo pagava 6% de imposto a mais. Quando era 17% e não 18% a alíquota, 5% a mais. Na reforma, esse imposto foi extinto. Tinha três meses, a noventena, que se diz para ele entrar para ter validade, e agora vai entrar e esse imposto diminuiu. Não diminuiu, ele foi extinto. Não se pagará mais esses 6% ou 5%. E isso, então, a gente vai sentir no bolso o benefício, de que vai se ter benefício em razão da extinção. Então, aí respondendo, nós extinguimos um imposto que foi de FAO. E ainda se tirou também o imposto das compras internas. Quando se compra no próprio Rio Grande do Sul, um comprador de outro, também pagavam 6% a mais, quando era 17% e não 18,5%, que também esse foi, então, vai deixar de ser cobrado. Então, se diminuiu, nesse caso, os impostos, isso vai sentir diretamente um benefício, porque os produtos acabam tendo que ficar mais baratos. Eu não sei se era no mesmo projeto que tinha também a ideia da cobrança em veículos com mais de 20 anos. Isso, também. Eu acho que também teve um erro do governo ali em comunicar ou fazer uma taxa única para esses veículos. Na verdade, é assim, é difícil de se explicar, é o seguinte: aumentaria o IPVA, que chegaria ao mesmo valor que é no estado do Paraná e no estado de São Paulo. Porque o maior problema que nós temos em relação ao IPVA é que o estado de Santa Catarina, que é aqui do lado, esse cobra menos do que o Rio Grande do Sul. Mas o Paraná não cobra menos, São Paulo não cobra menos, aliás, cobra mais, e nós chegaríamos ao mesmo nível de São Paulo e Paraná, mais do que Santa Catarina. Mas haveria, aí, isso está dizendo, os carros, mudaria a faixa de idade dos carros. Por quê? Porque não é justo, na verdade, que quem pode mais, aliás é isso, quem compra carros mais caros, lógico, proporcionalmente acaba sendo mais. Mas a idade dos veículos, o valor vai diminuindo, porque é o preço sobre o valor daquele veículo. E tinha uma compensação que não se enxergava no IPVA, que era a diminuição do preço da gasolina.
do imposto sobre a gasolina, que diminuiria no mesmo projeto, na mesma reforma. Então, aquele acréscimo que haveria no IPVA, quem paga IPVA usa o carro. Quem usa o carro compra a gasolina e paga. Então, se computasse o valor do imposto que diminuía na gasolina, compensava e o cara saía sempre ganhando. Mas também isso seria imposto no patrimônio, mais no patrimônio do que no imposto sobre patrimônio. Imposto sobre patrimônio, só quem tem é que paga. Só quem tem mais é que paga mais. Quem tem menos, paga menos. E o imposto de patrimônio era sobre investimentos. VGBA é um fundo, né, que se tipo uma previdência privada, só que quando quem tem, né, esse fundo morre, hoje esse fundo fica para a família sem pagar imposto. Mas ele é um fundo de investimento, é um fundo de previdência. Então, tem que pagar imposto mesmo. E só tem fundo de previdência, nesse caso, VGBL, só tem quem tem dinheiro. Quem tem patrimônio, quem tem, pode pagar. Então, eu não sou contra que se aumente o imposto sobre patrimônio, porque vai aumentar de quem tem mais. Foi o que aconteceu, aliás, no governo Eduardo em Pelotas, quando subiu o IPTU. Né, que não foi um aumento da alíquota, na verdade, do IPTU. O que aconteceu naquela vez foi um reajuste do valor da planta básica. O que é isso? Bom, vamos ver como é que estão as avaliações dos imóveis do IPTU. Então a gente ia olhar e tinha gente com casas aí de 500 metros quadrados, terrenos de 20 por 50, e que pagavam um IPTU que era ínfimo, enquanto tinha outras pessoas com uma casa de 50 metros quadrados e que pagavam um IPTU proporcionalmente maior. Com a reavaliação dos imóveis, todos os imóveis foram reavaliados. Então subiu o IPTU do cara que tinha a casa de 500 metros e... Sim, mas a casa dele com 500, não me lembro em termos de valor, tá? Mas tem uma tabela que tem todos os valores. Então vamos dizer, a casa de 500 metros quadrados vale R$1 milhão. Acho que dependendo do local pode valer até mais. Tá? Então o cara pagava o IPTU, mas a casa dele vale R$1 milhão, digo, para comprar. Se chegasse lá e fosse vender, quanto que ia ter na tua casa? R$1 milhão. Quanto é que ela está avaliada na prefeitura? 300 mil. Quanto é que ela foi avaliada? 800 mil, e não, porque tinha 20% de redução do valor que reavaliado. Então, se ela foi para 1 milhão, ela pagou imposto sobre 800 mil. Mas ela estava avaliada antes em 300 mil há muito tempo. Então, é injusto a pessoa dizer, meu imposto subiu. Eu me lembro, quando reclamavam, que eu era vereador, eu dizia para a pessoa assim, quanto vale a tua casa? Aí o cara dizia, minha casa vale R$1 milhão. Eu digo, sim, mas tu está pagando IPTU sobre 300 mil. Pois é, mas aí não é culpa minha. Eu digo, sim, mas a avaliação foi 800 mil, né? Mas 800 mil eu já vou pagar IPTU. Bom, então peraí, eu te compro a tua casa por 800 mil, então. Eu não tenho 800 mil para comprar. Mas eu chegava a botar a mão no bolso, assim, dizia, eu compro a tua casa, mas eu não vendo por 800 mil, vendo por 1 milhão. Bom, então tu tem que pagar imposto sobre 1 milhão, não é sobre 800 mil. Então, às vezes, a gente não consegue mostrar o... Não, às vezes, daqui a pouco tu pode conversar com pessoas que não tenham condições, daqui a pouco tu tem um patrimônio, ganhou de alguém ou era da família e não tem como manter, mas aí é outro caso, né? Claro, aí é outro caso, porque é isso, se não tem condições de manter, ela vai acabar perdendo esse patrimônio. Então, lógico, aí é uma questão de, aí a pessoa vai ter que estudar, vai ter que pensar, vai ter que contratar alguém para pensar o que fazer, porque senão vai acabar perdendo o patrimônio. Vai ter que vender. Mas agora, e como é que a cidade cresce? No caso, e o Estado, infelizmente, é com os impostos. O Estado, a cidade, não produz nada.
O dinheiro que entra é fruto do nosso trabalho. Então, o que tem que se fazer é dar condições que o Estado melhore, que a cidade melhore, para as pessoas ganharem mais e pagarem, e vão acabar pagando os impostos sobre isso. Legal. E aí vai girando, mas é difícil explicar isso, porque é claro que a gente sempre... Eu também não gosto de pagar isso. Mas isso é que gera os serviços que muitas vezes também não se enxerga. Hoje o Rio Grande do Sul está experimentando aquilo que Pelotas já experimentou, a diminuição nos índices de criminalidade. A gente não percebe. Por que diminuiu os índices de criminalidade? Porque se investiu mais na segurança. Porque se organizou mais a segurança, mas porque se investiu mais. O Estado, no último ano, chamou 3 mil novos policiais. Nós tivemos aqui o BP Choque, com mais um batalhão de choque. Tivemos aumento do policiamento, também na polícia, novos veículos. Isso tudo diminuiu a criminalidade. Diminuiu o número de furtos de veículos. Então a gente acha, hoje em dia, quem tem carro, olha... quase todo mundo que tem acaba pagando seguro, porque tem medo de que muita gente não consegue pagar também e não paga seguro. Mas quem paga seguro teve diminuição no valor do seguro nos últimos anos. O seguro chegou a diminuir 20% nos últimos anos. Mas eu não pago seguro. Sim, mas tu aumentou a chance do teu carro não ser roubado, porque está sendo roubado menos carros. Quando não se tem segurança, nós não pagamos imposto, mas nosso carro é roubado, nossa rádio é arrombada, e quem paga o seguro, paga mais seguro. Na medida que tem mais roubo de carro, o seguro, em São Paulo, o seguro é mais caro do que em Pelotas. Então não se vê muitas vezes que o serviço público, e a segurança é um dos principais, tem que ser bem prestado. Na saúde, Pelotas, o Rio Grande do Sul vinha com atrasos nos pagamentos dos hospitais há 2 ou 3 anos. Nesse governo se conseguiu botar em dia. Hoje todos os municípios, todos os hospitais estão recebendo em dia. Com isso, tem melhor saúde. Com isso nós chegamos... tem fila no pronto-socorro. Diminuiu as filas no pronto-socorro. As cirurgias aumentaram, agora com a pandemia diminuiu, é lógico, de novo. Mas a saúde também tinha dado uma melhorada, porque o Estado teve condição de investir. Se o Estado não tem dinheiro, o serviço público é mal prestado. Quem é que sofre mais? Quem tem menos. Porque quem pode ter um plano de saúde vai ser atendido. Quem paga o seguro, embora vá pagar mais seguro, vai ter o seu carro... o valor do seu carro restituído. Agora, quem não pode pagar e tem seu carro roubado, vai ficar sem carro ou vai ter que fazer um esforço para comprar um carro novo. Assim, com os serviços melhores prestados, nós acabamos tendo um Estado que também cresce com isso, porque as pessoas se encorajam em investir mais, melhorar o seu negócio também. Enfim, mas é difícil explicar. Deputado, também tem... O senhor aí já está há 2 anos no mandato na Assembleia Legislativa e tem a prerrogativa de fazer emendas parlamentares. Eu sei que o senhor já fez emenda ali para João Jacobini para largar a rua. Isso. E ficou um funil naquele local ali, agora que estão colocando vários empreendimentos e várias pessoas morando naquela localidade que há 10 anos atrás era quase inabitada, bem no meio da cidade de Pelotas. Que tinha até gente ali que tinha quase uma fazenda, criação de cavalos e tudo. E também emendas para a saúde, para a cultura. Isso. Eu sei que o senhor também usou parte da sua emenda pro Museu de Piratini. Isso. Eu queria que o senhor falasse um pouco desse... Eu digo, eu sou contra o sistema de emendas, mas é assim que funciona. Então acaba que a gente tem que aproveitar o sistema, mas... teoricamente, o Estado é um valor até muito reduzido, mas a nível federal, por exemplo, que são grandes valores, e que bom que hoje nós temos um deputado federal, que aliás trouxe aí quase 30 milhões para Pelotas. Se não tivesse nenhum era muito pior, né? Mas o sistema é injusto,
porque tudo que se arrecada no município deveria ficar no município, não devia ir para Brasília e aí depois ser, então, através de programas, de emendas, aí dividido para os municípios. E da mesma forma do Estado. O que sobra, o que vai para Brasília, vem para o Estado, uma parte fica no Estado e um mínimo fica no município. E o Estado acaba hoje também com a possibilidade das emendas. Então temos que aproveitar o sistema enquanto o sistema não muda. Mas o bom seria a tão sonhada, né, a mudança aí no Pacto Federativo, a alteração do Pacto Federativo para que os impostos ficassem mais lá onde se arrecada. Mas com a possibilidade das emendas, já foi aí, o Estado disponibilizou R$1 milhão em cada ano para cada deputado e eu praticamente, a maior parte desse valor foi destinado para Pelotas, né? Teve essa destinação lá para Piratini e para o museu, que eu acho que é importantíssimo para a nossa história, enfim, que aliás foi feita uma doação por um gaúcho que mora no Rio Grande do Norte e que fez uma doação de um acervo maior que o acervo que o museu tem. E o museu não tinha condição de receber. Muita gente deve ter visto essa notícia. O cara doou peças maravilhosas. 988 peças, se não me engano. A Beatriz Araújo estava muito feliz com essa doação, mas não tinha nem uma mesa para botar. Isso, não tinha condição e nem segurança. Então eu vi aquilo e eu conheço o Museu de Piratini, já fui muitas vezes, é bárbaro, assim, né, para as crianças aprenderem a nossa história, para os jovens aprenderem a nossa história. Então eu destinei R$100 mil para fazer a segurança do museu, alarme, iluminação e também equipamentos para receber essa doação, esse acervo, armários. Agora já está ficando pronto, daqui a pouco vai ser reinaugurado o museu com essa possibilidade. E houve aí também, lógico, o Estado também colaborou, enfim. E para a nossa cidade houve doação para a saúde, né, para compra de equipamentos para o pronto-socorro, também para o Covid. Houve doação ali para João Jacobaini, para melhorar ali a rótula e tal, mas tudo ali já está sendo feita pela 25 de julho, que foi uma doação do deputado Daniel. Aliás, nós temos um gabinete compartilhado, né? Eu e o Daniel trabalhamos juntos na Zona Sul. Então até muitas vezes ele me convida para participar de como vai ser a destinação das emendas. E foram aí praticamente 30 milhões já do Daniel e da minha parte, dos 2 milhões, mais de 75, eu acho, por cento foi para Pelotas também. A Praça Palestina, ali na frente do ginásio municipal, né? Isso, né? Ali também eu destinei ali uma emenda para fazer a praça, porque não tem praça, na verdade, ali. Né? É só grama, só né? Tem nome, só tem um nome. Ali então vai ser efetivada uma praça com equipamentos, com uma pista de caminhada, ao lado do ginásio para fazer tudo. E, aliás, o ginásio Caroço foi meu treinador de basquete. Muitos anos tive um contato muito grande com o Caroço. Então a praça teve ali, a Jacobaini, o pronto-socorro, o centro de autismo, que eu tenho um trabalho aí de uma política junto ao autismo, na verdade. O senhor tem até uma lei, política. Né? Tem uma frente parlamentar, e uma lei. E fiz uma lei que foi aprovada primeiro em Pelotas, quando eu era vereador, de prioridade de atendimento aos autistas e acompanhantes, né, que hoje tem identificação. Pelotas, essa lei foi regulamentada, que eu participei também da regulamentação, e a Secretaria de Assistência Social hoje cadastra, né, todos os autistas e acompanhantes, e eles têm uma carteira de identificação para poder ter o atendimento prioritário nos estabelecimentos públicos e privados. Facilita. A gente diz facilita como uma forma equivocada, na verdade, mas não deixa de ser facilitar a vida deles, porque eles não têm a mesma... benefício, que não é benefício, atendimento público é obrigação, mas eles não têm esse serviço prestado da mesma forma que nós, pelas restrições que eles têm em razão do autismo, do espectro
espectro autista que é muito grande. Então os autistas, eles têm intolerância ao barulho, muitos intolerância ao barulho, intolerância ao contato, intolerância à espera. É um campo muito grande. Para muitos autistas é muito complicado. E eles não têm cara de autista. Né? Não existe cara de autista, não existe uma identificação. Então muitas vezes tem vários níveis também, né? E tem também, muito diferentes. Né? Mas, e aí muitas vezes uma mãe que está com um filho autista que tem a intolerância ao barulho, por exemplo, e está num local com muito barulho e começa a ficar agitado, a chorar, a gritar muitas vezes, e as pessoas ainda recriminam, né? Dizer, a mãe não educa o filho, criança mal educada. E muito pelo contrário, ela não tem nada de falta de educação e nem a mãe tem culpa nenhuma daquilo que tem, porque né, em razão do autismo, eles têm algumas restrições que são principalmente em relação aos sentidos. O olfato também, né, o próprio sentido, o toque, né, o som e outros tantos que a gente nem conhece ainda. Como Pelotas é uma referência nesse tratamento, com o Centro de Autismo Dr. Damiro Rodrigues de Moura, que começou lá no governo Eduardo, que eu tive, né, também participei desde o início, eu acabei apresentando esse projeto de lei, que virou lei, e apresentei no Estado também. Ela já é lei no Estado, agora foi para a regulamentação, vai ser regulamentado o projeto, e o Eduardo, nosso governador, no programa de governo dele, também tinha uma preocupação em melhorar a política de atendimento para autistas. E isso está sendo desenvolvido na Secretaria de Saúde, junto com outras secretarias, porque há necessidade de uma transversalidade. Secretaria de Educação, Secretaria de Assistência Social, Secretaria da Cidadania, enfim, Secretaria de Esportes até, eu disse, eu acho que também deve participar. E está sendo desenvolvida uma política para que os municípios possam ter um apoio do Estado para melhor atendimento também às pessoas com autismo. E hoje cada vez mais, né, se vê, principalmente até em razão de melhores diagnósticos, que antes não se tinha conhecimento, né, e o diagnóstico precoce, que é capaz de inserir o autista muito mais cedo numa vida praticamente normal. É uma vida normal, pode-se dizer. Então isso é muito importante, né? E é um trabalho que eu venho desenvolvendo aí e que, se Deus quiser, ainda vai dar muitos frutos para que nós possamos, nos tratar todos como iguais, né? E é lógico que existem outras tantas aí atividades e problemas que também devem ser tratados assim, mas de política em política pública a gente vai alcançando isso. Uma pergunta aqui da audiência, o Carlos Alberto Pereira, que é comunicador aqui da Rádio Fragata, diz: boa tarde, meu irmão jornalista Igor Eslabão. Parabenizo o deputado Viana, um abraço aí para o J. Machado também, e ele pergunta com a vinda de outros pacientes de outros estados, como fica a situação dos pacientes no RS? Fraternar, um abraço a todos. Ele que fala do bairro Três Vendas. Como é que tá a pandemia, Viana? A gente sabe que estamos no pior momento. Vou até somar junto com essa pergunta do Carlos Alberto, que a gente teve um decreto, né, do governador Eduardo Leite, porque a gente tem 11, a partir de hoje, às 22 horas até às 5 horas da manhã, os estabelecimentos comerciais que atendem o público devem fechar durante esse tempo. Isso porque a gente tem 11 regiões do estado do Rio Grande do Sul com bandeira preta, né? A situação piorou, né, Viana? Piorou muito, em razão de uma falta de conscientização das pessoas, né? Não é possível que se trate a vida, né, de uma forma tão irresponsável. Olha, a gente chega a ter que ser duro, porque quem de nós gostaria de ver não digo nem a nós mesmos, né, mas de ver um parente próximo e coisa com uma necessidade dessas, né, que não pudesse ser atendido. Mas na hora de fazer festa não se pensa nisso. Bom, que nós vimos agora aí no carnaval, né, pela televisão, é lógico, não vimos presencialmente,
Mas é um absurdo muito grande. Litoral Norte cheio, com praias cheias. Verdade. A gente teve o Juventude que subiu para a Série A, a torcida do Juventude também se aglomerando. Hoje a torcida do Internacional. Eu tive, minha esposa teve coronavírus, eu fiquei com ela todo tempo. Eu acho que eu também devo ter tido, mas eu fiz o PCR lá, deu negativo, mas eu tive os sintomas e tudo, deputado. Imagina, né? Porto Alegre, como é que vai ser? Não, hoje nem foi campeão. Não vou já torcer tinha... contra o Inter, mas... Não, vou torcer contra. Mas não, imagina se o Flamengo for campeão. Não, o Flamengo não seria campeão amanhã, mas seria quase e tal. Imagina no Rio, é pior ainda que Porto Alegre, coisa que está um loqueiro. Então, isso é uma falta de valorização da vida, né? Se a gente não acredita que alguém que pare para pensar, né, nesse dom maravilhoso que a gente tem e que tanto pode fazer com isso, né, seja capaz de, vendo essas imagens aí que estão sendo apresentadas, não se dá conta de que só um pouquinho, custa muito ficar um pouco mais em casa. Não é parar de trabalhar, não é como já em alguns lugares. Na Nova Zelândia, se não me engano, outro dia, com três casos, né, lockdown. Eles fizeram um lockdown porque não querem correr o risco, né, de ter uma pandemia dessas que atinjam a grande parte da população. E nós, com certeza, tu já tivesse a tua esposa, que bom que foram sintomas leves e que não houve problema. Mas eu tive um familiar que acabou falecendo aqui no município de Pelotas, mas ele conseguiu ter ainda o atendimento. Eu fico imaginando... Sim, sem nem ter a com chance atendimento já é complicadíssimo, difícil, porque é um momento que tu não pode nem enterrar um familiar teu de uma maneira... vamos dizer assim, normal, digna. Sim. Tu não consegue se despedir da pessoa porque é totalmente... Só diz o horário que colocam lá na gaveta e acabou. E aí, vamos fazer um apelo, aproveitar aqui, né, a rádio que tanto alcança aí, e já dizer, olhem para os seus pais mais velhos, para os seus filhos, para si mesmo. Será que nós queremos correr o risco de não ter a possibilidade de andarmos por aí, jogar nossa bola de novo, namorar, passear? São coisas assim, sem contar outras coisas aí, né? Mas o mínimo que a vida oferece para nós, né? Poder andar livremente aí. Não, nós estamos, todo mundo está passando por essa dificuldade, não tem dúvida. Mas alguns não estão entendendo e estão colocando em risco, né, a todos nós, mas especialmente a pessoas com mais idosos, né, pessoas com doenças, enfim. Né, e a gente tem visto o sofrimento que tem sido, né, para as famílias, enfim. Então, mas voltando aí, o estado que recebeu alguns pacientes. O Estado não estava com dificuldades, o Estado vinha, aliás, ainda continua sendo um dos melhores estados no Brasil, né? Então não podia negar até um atendimento para as pessoas. Com certeza não vai receber mais, isso não tenho dúvida. Ainda tem alguns pacientes que estão aí, né? Vão ser, quando estiverem restabelecidos e tal, voltem, e se a situação continuar assim, não vai receber. Agora, da mesma forma que, né, nós gostaríamos de ter o nosso próximo, né, com atendimento, as pessoas que estão lá nesses estados que não estavam mais com a menor condição de atendimento, gostariam de Foi necessidade, né? Foi necessidade, o Estado tinha que... O Estado acabou aceitando e não esperava voltar porque estava de uma certa forma controlado. Era que nem aqui em Pelotas, né? A gente teve um pico que daqui a pouco faltou UTIs até um certo momento, aumentou, daqui a pouco estava menos de 50% das UTIs e agora a gente tem um aumento grande de casos e pessoas precisando de UTI. Aliás, é de se parabenizar, até eu digo, parabenizar o governo do estado com esse grande programa que fez, né? Esse programa de distanciamento controlado, que hoje está sendo estudado pelo mundo afora aí. Era essa a pergunta que eu ia lhe fazer, deputado, porque o distanciamento controlado, quando a ideia dela é maravilhosa, né?
quando o governo do estado colocou no Rio Grande do Sul, foi pioneiro no Brasil nessa ideia de controlar por regiões, setorizar essas regiões. Como o senhor avalia o distanciamento controlado? Eu continuo avaliando que é um aliás, eu acompanhei e continuo acompanhando em algumas reuniões com a Secretaria da Saúde, né, e vejo o trabalho. Até eu acabei agora, a Assembleia Legislativa possibilita a entrega de medalhas, de honrarias para pessoas, instituições, enfim, que se destacam. E eu acabei de conceder a medalha da 55ª legislatura, que é a atual que nós estamos, para a secretária da Saúde, Arita Berg, que não é do meu partido, não é do meu município, embora tenha sido secretária aqui em Pelotas quando eu fui vereador, né, mas que merece pelo trabalho brilhante que tem sido feito, que se for minimamente atendido, vai continuar produzindo frutos como vinha produzindo. Agora, nós tivemos esse crescimento muito grande, não tem dúvida que foi em razão das grandes aglomerações, junto com a nova cepa aí, né, o vírus que foi... São duas cepas, né? Tem que foi o de Manaus, tem o da África do Sul, tem então agora isso, na Inglaterra. Também. Mas se o distanciamento proposto continuar sendo feito, não tem nova cepa que atinja, porque o distanciamento está comprovado, né, e a utilização de máscara, enfim, que faz com que nós tenhamos mais proteção. Então, olha, é de tirar o chapéu para esse programa que já está sendo utilizado em outros lugares. Mas parte da população colocou ele no descrédito, né? Sim. Eu acho que muito por conta lá da... Claro que o governador se viu numa sinuca de bico lá, porque muitos municípios estavam lá na bandeira vermelha, muito tempo fechados, e teve que fazer essa vamos dizer... essa brecha, por região poder determinar a coisa. Na verdade. E isso eu acho que para as pessoas pegou mal. Porque elas não entendem, não, eu tô na bandeira vermelha, mas o meu município pode usar a amarela. Isso. Eu tô na preta, mas na verdade o que acontece é vermelha. O Estado acabou, eu acho que compartilhando com os municípios, né, a possibilidade do cuidado. Porque no geral, no estado todo, é mais difícil avaliar do que aquelas secretarias da saúde que estão ali diretamente envolvidos naquele município, ou naqueles municípios daquela região. Então é distribuir a responsabilidade com as secretarias que estão diretamente vendo o problema na sua frente. O Estado fica um pouco mais de longe, né? Embora tenha as coordenadorias de saúde, que são em regiões maiores ainda, mas então a responsabilidade permanece também de um administrador, que é o prefeito, no caso, ou os prefeitos daquela região. Então eu não acho que seja ruim dividir a responsabilidade, porque sob pena de que, bom, agora alguns acham que ele não devia ter dado, mas outros acham que ele não poderia concentrar também, se lá no município tal. Mas ontem eu fui ao Chuí. No Chuí não tem nenhum caso de morte e nunca faltou leito para ninguém. É um município pequeno? É um município pequeno, de 6 mil e poucos habitantes, mas lá eles estão com um cuidado muito grande, as pessoas estão conscientizadas e parece que não tem pandemia, as atividades não tem aglomeração, tudo. O prefeito tem tido atitudes assim exemplares e o município praticamente não tem caso. O prefeito teve Covid, aliás, o prefeito até teve Covid, mas não tem nenhum problema grave e não teve nenhum óbito. Então tem que ter a responsabilidade também do administrador do município e da região. Então tá, o Direto ao Ponto vai ficando por aqui, agora já são 18 horas e 22 minutos, a gente falou aí 1 hora e 20 minutos, deputado. Se me dá o microfone, eu respondo. Eu respondo. Eu quero agradecer a presença do senhor. Machado também está aqui com vocês, né, e a todos aí que nos assistiram, e eu fico à disposição. Meu gabinete está à disposição também para as pessoas, entre aí nas redes, né? Acho que é deputado Viana, eu digo que não precisa me chamar de deputado,
né? Mas para identificar está lá deputado Viana. Eu sou Viana, o mesmo Viana que convivo aí aqui na nossa cidade, nessas instituições que eu continuo trabalhando, né? Nos clubes aí que eu continuo também participando, em todas as atividades, enfim, a mesma pessoa. As coisas na minha vida, eu digo, não podem mudar o que eu sou, que realmente eu sou, e eu acredito que a política é uma forma de serviço, né, e eu estou disposto aí a trabalhar para o que for preciso. Muitas coisas a gente não consegue atender, né, mas entrem nas redes aí, deputado Viana no Facebook, no Instagram e nós vamos conversar. Tem uma assessoria que trabalha, hoje o Mano está aqui comigo, o Roseli, né, que trabalha aqui em Pelotas comigo, tem aí o Vinícius que anda Porto Alegre, Pelotas, grande Vinícius, por toda a volta. Pablo também, Pablo, um anjo na minha vida, no gabinete. Um anjo na minha vida, fui estagiário dele no Diário Popular. Um cara... Então tem uma equipe boa que está disponível, né? Mas além disso tem a bancada, tem lá mais uma equipe, a gente está sempre em contato com o governo, com os prefeitos, com os secretários, então podendo se ajudar a abrir portas, ajudar que algumas necessidades sejam satisfeitas, aí não tem dúvida que nós vamos estar abertos e prontos para atender. Não se consegue resolver tudo, mas ligar aí, se quiserem, né, ligar para o meu telefone, conversar comigo aí. Hoje eu estou usando, porque o meu telefone acabou que não conseguia mais de tanto, mas então estou utilizando 51 980 45 45 12. Também me liga que eu vou atender e vai se conversar. Claro, às vezes não se consegue atender, porque está numa reunião, está num plenário, enfim, numa comissão, mas retorno sempre vai ser dado. Muito obrigado. Ouvimos aqui no Direto ao Ponto, aqui na nossa Web Rádio Fragata, número 1 do bairro Cidade. Só para terminar, depois começa. Eu nasci no Fragata. Aonde o senhor nasceu? Nasci na Frederico Bastos. Frederico Bastos 370. Nasci e me criei. E agora hoje ainda tenho um tio, a família, 2 tios, a minha bisavó morava. Nasci, convivi muito tempo, tenho amigos, enfim. Mas só nasci no Fragata, depois acabei morando em Porto Alegre. Na época o pai foi trabalhar em Porto Alegre, voltamos para Pelotas, aí morei no Areal, mas as raízes ficaram lá na Frederico Bastos. Muito obrigado, deputado. O Direto ao Ponto tem apoio de Pé de Pano, prestadora de serviços. A Pé de Pano tem serviços de frete, cortes de grama, poda de cerca viva. Entrar em contato pelo 991 41 8069. E também temos o apoio de LC Revendedora de Cosméticos. O contato é o 981 19 5843. Temos todos os cremes, perfumes. É só entrar nesse contato da LC Revendedora de Cosméticos. Fica aqui o convite para a nossa audiência continuar ouvindo a Rádio Fragata aí nos nossos programas diários. A gente tem um Comando Jovem, que é das 3 da tarde, das 3 às 5 da tarde, com comandos da Voz de Ouro da Rádio Web Fragata, o Elvis, nosso locutor. Elvis não morreu, ele está aqui na Rádio Web Fragata, e também o programa Acordando com a Querência, com aquela música gauchesca nativista do nosso amigo Kleber Ferreira. E no domingo a gente tem o Conexão Gospel, das 5 às 6h30 da tarde. Também temos o nosso comunicador Carlos Alberto Pereira com o programa Filhos de Umbanda, e toda a programação da Rádio Web Fragata, que está... acesse o site, tem tudo ali. A gente vai colocar o site daqui a pouco também no comentário deste vídeo. Muito obrigado pela audiência. Eu agradeço ao deputado Viana e você que esteve com a gente nesta hora e meia aqui no programa Direto ao Ponto. Sábado que vem, 5 horas da tarde, estamos de volta com a entrevista que você precisa ouvir. Até uma próxima. Tchau!